Nosso Evangelho de cada dia. Lucas, capítulo 21, versículos 25 e seguintes. Disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens ficarão com muito medo, na expectativa dos males que virá sobre toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanime e levante as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Vigiai os vossos corações, para não se tornarem pesados com excesso de comida, com a bebedeira e com as vãs preocupações da vida, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai e orai todo o tempo sem cessar, a fim de adquirir forças para escapar desta aflição que há de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje e de domingo, que é o mesmo Evangelho, a partir das 18 horas no sábado, já passa para o Evangelho do domingo, que é exatamente este de hoje. Neste Evangelho de hoje, Jesus continua na mesma linha da escatologia. Mas, como eu já disse no Evangelho da semana inteira até hoje, que foi nesta linha escatológica, que o Evangelho não é para meter medo em ninguém. Jesus não vem nos orientar para que o medo tome conta do nosso coração, e também como ele fez para não colocar medo nos seus discípulos naquela época. Mas esta exortação de Jesus é para que nós ficamos de orelha em pé. Vigiai. Vigiar significa amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir os mandamentos de Deus, seguir uma vida correta, fugindo da escuridão em busca da luz. Jesus nos diz no Evangelho de hoje que haverá sinais no sol, haverá sinais
na lua, e haverá sinais no céu. Sinais que foi promovido pelo próprio Deus, para que nós estejamos em pé diante do nosso Salvador, que é Jesus. Estes sinais é para que nós tenhamos o cuidado de nos prepararmos, de renunciar ao pecado para seguir o mandamento. Os evangelhos escatológicos é devido ao tempo que antecede o tempo do advento. O advento, que significa o tempo de espera. Este tempo que antecede a nossa festividade do Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Então, é a segunda, a chave de todos os evangelhos de escatologia, é a segunda vinda de Jesus. Jesus já nos apresentou pela primeira vez na natureza humana e na natureza divina. Agora, na segunda sua vinda, ele nos apresentará no seu corpo glorioso. Ele virá sobre uma luz, sobre luz intensa, em cima de uma nuvem, com seu corpo glorioso, para julgar os vivos e os mortos. Eu, particularmente, quero estar muito vivo nesta segunda vinda de Jesus. Aqui não se fala de estar vivo fisicamente, mas falamos em estar vivo no espírito, no coração, preparado para o julgamento de Jesus na sua segunda vinda. Jesus nos diz no Evangelho de hoje que o homem ficará com muito medo, com o bramido do mar, com os barulhos da natureza, o mar bravio, sinais que Deus demonstrará na natureza, que está próximo à nossa libertação. E o desejo de Deus é que todos sejam libertados das garras do demônio. Desejo de Deus é substituir as trevas pela luz. E Jesus é o caminho que vai nos conduzir a esta luz intensa dentro do nosso coração. Mas Jesus nos diz hoje: vigiai. Vigiar significa estar preparado todos os momentos, toda hora, perseverante, fazer as nossas orações diárias, ouvir sempre a palavra de Deus, ler sempre a palavra de Deus, tomar Cristo na Eucaristia, o Cristo vivo, nas missas, participar de missas. No caso dos evangélicos, participar dos seus cultos. Nós precisamos estar preparados. Isto que significa o que Jesus fala no Evangelho. Vigiai, estai preparado para receber a segunda vinda do Filho do Homem. Nós precisamos reconciliar com nossos irmãos. E, acima de tudo, reconciliar com Deus, visitar o Santíssimo Sacramento para purificar o nosso coração e preparar a nossa alma para quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens com seus anjos e julgar os vivos e os mortos.
O que eu tenho feito na minha vida para preparar esses momentos que causa tanto temor, tanto pânico na nossa alma? O que eu tenho feito para o meu próximo? Eu dei importância para as coisas de Deus? Ou eu vivo no materialismo? Eu vivo o espiritismo, o espiritualismo na busca de Deus para a minha vida? Eu estou preparado para enfrentar os fins dos tempos? Nós dizemos, por força de expressão, fim do mundo. Não é bem o fim do mundo, é o fim dos tempos. Quando Deus me chamar você para outra dimensão, a dimensão do Espírito, é esta hora que é o fim dos tempos para nós. E como será o nosso julgamento? Como eu agir neste mundo? Eu aproveitei o tempo deste mundo para preparar a minha alma para ver a face de Deus? Eu estou preocupado com o dia de amanhã? Eu estou preocupado com o que eu vou vestir amanhã? Com o que eu vou beber? O que eu vou comer? A alma não é mais importante do que o corpo? Até os pássaros do céu, Deus cuida. Até os lírios do campo, Deus veste. Por que eu vou preocupar com a minha veste? Por que eu vou preocupar com o que eu vou comer? Eu tenho que preocupar com o meu espírito. Vários sinais já estão acontecendo no nosso mundo atual, trazendo para nossas histórias de hoje. Eu costumo sempre repetir, a exemplo desse vírus maldito, avassalador, que ceifou tantas vidas. Alguém quer um sinal mais forte que este? Que estamos no fim dos tempos? Pelo menos no início do fim dos tempos? Estamos vendo a inversão de valores, querendo mudar o poder de Deus, mudar o sexo de um ser humano. A menina que escolhe que quer ser menino, se o menino escolhe que quer ser menina, querendo ser deuses, são sinais dos tempos, sinais de relacionamento humano, não sinais da natureza que Jesus cita neste evangelho. É para dar um exemplo, exemplificar. Mas os sinais verdadeiros estão na atitude do ser humano. O egoísmo assolado no coração das pessoas. Estejamos alertas com os sinais dos tempos. Não sabemos quando virá o Filho do Homem. Precisamos refletir profundamente nesses dias que antecedem o tempo do advento, que é o tempo de espera, a espera da vinda do nosso Salvador. Maria Santíssima sempre esteve preparada para receber Jesus. Inclusive recebeu Jesus dentro do seu ventre virgem. Ela foi o sacrário vivo, por meio do qual a salvação entrou no mundo. Jesus é o único caminho que nos conduz à luz. Porém, Maria é um caminho excelente que nos conduz até o seu Filho Jesus. Queridos irmãos, reflitamos bastante nesses dias que antecedem o Natal. Para vocês, um imenso abraço fraterno a todos. Todos tenham uma noite serena, velada pelo nosso irmão e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe você.